moçada, bom ou não? Sejam bem-vindos ao Conexão Escola. Eu sou a professora Jussarinha e estou na amável companhia da minha intérprete, a Jaqueline. Hoje nós vamos falar sobre o que vem a ser cidadania e os direitos dos cidadãos em suas diversas fases da vida. Conhecer um pouquinho dos principais direitos e deveres contidos nos estatutos brasileiros. Nesta aula de História, veremos alguns estatutos, organizações legais na sociedade sobre direitos e deveres de uma parcela da população. E assim nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA, Estatuto do Idoso, Estatuto do Deficiente, Estatuto da Igualdade Racial. Hoje nós vamos buscar compreendê-los melhor como conquista de direito social histórico. Vem comigo? Para chegarmos nos estatutos, precisamos entender antes como nos tornamos cidadãos. Então, sabemos que cidadania é o que chamamos por sermos cidadãos, sujeitos de deveres e direitos. E cada país tem suas próprias regras sobre quem é cidadão e sobre como se tornar um deles. Em geral, há 4 modos básicos de se tornar cidadão. Primeiro, pelo nascimento. Todos os que nascem em um país são naturalmente cidadãos dele. Segundo, pela filiação. Todos aqueles cuja mãe ou cujo pai é cidadão de um país também têm o mesmo direito à cidadania daquele lugar. Terceiro, pelo casamento. Todos aqueles que, sendo estrangeiros e forem casados com um cidadão do país, também podem se tornar cidadãos. Quarto, por opção. Um indivíduo que passa por um processo chamado naturalização se torna cidadão do novo país que adotou. A naturalização, ela é uma forma de alguém que nasceu em um país se tornar cidadão de outro, em que escolheu para viver. As leis dessa naturalização são diferentes de um país para outro. Usualmente, estrangeiros que querem se naturalizar precisam ter vivido no país por alguns anos e falar a língua local. Eles necessitam também passar por um exame, um tipo de prova, para mostrar que conhecem as leis e as histórias do país. Além disso, geralmente devem fazer um juramento de lealdade. Mas, mesmo com tudo isso, nem todos os países permitem que estrangeiros se tornem cidadãos naturalizados. Os cidadãos têm direito que variam de um país para outro. Geralmente, eles têm o direito de votar e de ser votados para cargos públicos. Também podem ser direitos dos cidadãos à liberdade de crença e de religião e a de expressar livremente seu pensamento. Todos os cidadãos também têm deveres e responsabilidades. Votar é tanto uma responsabilidade quanto um direito. O voto busca garantir que o governo eleito trabalhe para o bem de todos os cidadãos. Outro dever dos cidadãos é, se convocados, servir como jurados em julgamento num tribunal de justiça. Alguns países têm o serviço militar como dever de todos os seus cidadãos. Os estrangeiros podem ter alguns direitos iguais aos de um cidadão, mas, em geral, não podem votar nem ser funcionários públicos no país em que vivem. Eles também têm alguns dos deveres de cidadãos, como obedecer às leis do país e pagar impostos. Isso é para todos. Você sabia que as pessoas podem perder sua cidadania? Pois é, mas isso só acontece em alguns casos especiais. Um governo pode, por exemplo, tirar a cidadania de alguém que se torna cidadão de outro país. Pode tirar a cidadania de alguém que mostre submissão ou lealdade a outro país. Por exemplo, se essa pessoa servir em um exército estrangeiro e, se liga, tentar derrubar um governo pela força é um crime sério, que pode resultar na perca da cidadania. Cidadãos naturalizados que cometem um crime considerado grave também podem sofrer essa pena.
Aqueles que perdem sua cidadania podem acabar como cidadãos de país nenhum. Essas pessoas são chamadas de apátridas. Existem documentos que garantem os direitos e os deveres dos cidadãos. Além da Constituição brasileira, existem os estatutos. Vamos falar um pouquinho sobre o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Estatuto do Deficiente e o Estatuto da Igualdade Racial. Vale lembrar que o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, foi criado pela Lei 8.069 em julho de 1990. Está aqui, ó, pertinho, quentinho ainda, só. E se tornou um marco legislativo no país, com o objetivo de proteger a integridade da criança e do adolescente no Brasil. Este texto garante direitos às crianças e adolescentes que passam a ter acesso à cidadania e proteção social. De acordo com a Assessoria de Comunicação Social do Ministério da Educação e Cultura, o nosso MEC, é bom dizer que, antes da criação do ECA, não eram feitas pesquisas nem levantamentos sobre a situação das crianças e dos adolescentes aqui no Brasil. E, com o passar do tempo, essa população passou a ter a sua imagem preservada e a receber uma maior atenção das políticas públicas do Estado. Então, vejamos alguns pontos específicos do ECA. Criminalidade. Caso um adolescente entre 12 e 18 anos tenha cometido algum ato infracional, ele será responsabilizado de maneira proporcional ao que cometeu, com medidas socioeducativas, do tipo advertência verbal, obrigação de reparar o dano. No caso de dano ao patrimônio, pichação, ele irá trabalhar comunitariamente, sem atrapalhar seus estudos ou trabalhos. E em casos mais graves, a internação é que vai de 6 meses até 3 anos. Mortalidade infantil. Entre 1990 e 2012, a taxa caiu para 68,4%, chegando a 14,9 mortes para cada 1.000 nascidos vivos. E, de acordo com o Ministério da Saúde, esse número é bastante próximo a um nível considerado aceitável pela Organização Mundial de Saúde, OMS, que é de 10 mortes por 1.000 nascidos vivos. Isso se deve à implementação de políticas públicas na área da saúde, buscando o atendimento de gestantes, a prevenção de doenças e a universalização do acesso a vacinas. Vacinação para todos é muito importante, pessoal. Trabalho infantil. As crianças e adolescentes que realizam trabalho infantil no país têm nome e rosto. Geralmente são pobres, negros, pardos, quilombolas e indígenas. De tal forma, antes do estatuto, pessoas com mais de 14 anos podiam trabalhar, mas não havia lei que ditava as normas, deixando-lhes expostos à exploração de sua mão de obra. Mas, graças aos empenhos de alguns setores sociais, o trabalho infantil caiu pela metade no Brasil. Entretanto, tal redução foi bastante desigual entre setores e regiões. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, OIT, o número atual de crianças e adolescentes trabalhando aqui no Brasil representa quase 2% do existente no mundo. Educação. O direito à educação é uma das prioridades do Estatuto e também pode ser visto como responsável por esta queda nas taxas de trabalho infantil e de muitas outras explorações. Os desafios da educação brasileira, principalmente na educação pública, ainda são muitos. O acesso ainda não é universal, apesar de ter melhorado bastante. São mais de 3 milhões de meninos e meninas, eu disse 3 milhões de meninos e meninas que ainda estão fora da escola. Em sua maioria, pobres, negros, pardos, quilombolas e indígenas. Mas com a união de todos, a gente vai chegar um dia que tudo isso será apenas história e dados de fatos que já aconteceram.
de uma realidade que nós queremos ver diferente e com muito mais positividade. Bem, pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre outro extremo da vida. Vamos lá? E não menos importante, que são os nossos queridos idosos, nossos vozinhos, nossas vozinhas. A Lei 10.741 de 2000 trata do Estatuto do Idoso, isso mesmo, do idoso, nossos queridos velhinhos, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Quero ressaltar aqui o artigo 2º desse estatuto, onde fala que o idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo de sua proteção integral de que trata a lei. Deste modo, devem ser asseguradas todas as oportunidades e facilidades para a preservação da saúde física e mental, juntamente com o aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Afinal, assim como as crianças, os idosos merecem respeito e ter dignidade, pois é uma fase que todos nós iremos passar. Estou chegando lá, hein? O Estatuto do Idoso assegura 2 princípios fundamentais: a proteção integral e a prioridade absoluta, que revelam o respeito e a relevância que o Estado brasileiro confere à população idosa, sem que haja um tratamento tutelar sobre essas pessoas. E falar só um bocadinho para vocês. Em 2017, ficou estabelecida a prioridade especial às pessoas maiores de 80 anos. E celebramos em 1º de outubro o Dia Internacional da Pessoa Idosa. Foi instituído pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1991. A data tem o objetivo de sensibilizar a sociedade mundial para as questões do nosso envelhecimento. O destaque é para a necessidade de proteção e de cuidados com os idosos. Os vozinhos e vozinhas merecem nosso amor e todo o nosso respeito. Pessoal, agora nós vamos falar sobre as pessoas com comprometimentos, deficiências, impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Vamos falar sobre o Estatuto do Deficiente. De acordo com a informação da Câmara dos Deputados e Senado, essa Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência considera como deficiente as pessoas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que podem obstruir, atrapalhar a sua participação plena e efetiva na nossa sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas, e, assim, prevê um atendimento prioritário em órgãos públicos e dá ênfase às políticas públicas para as pessoas com deficiência. Um dos destaques é a contratação de um percentual de pessoas com deficiência. Esse estatuto determina também que o Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, priorize o atendimento às pessoas com deficiência, assim como já realiza com pessoas idosas, e ofereça também gratuitamente próteses, medicamentos e equipamentos auxiliares que eles precisem. Além disso, prevê incentivos para que as pessoas com deficiência adentrem ao mercado de trabalho e aumente os recursos para o esporte paralímpico, bem como o direito do auxílio inclusão para a pessoa com deficiência moderada ou grave, no valor de meio salário mínimo estabelecido hoje. A União, estados e municípios são responsáveis pela criação de órgãos e implementação de políticas públicas para atender essa população. É preciso garantir os direitos de todos os cidadãos, principalmente dos que literalmente têm alguma deficiência. E quando fala de inclusão, é uma paixão de meu estudo, eu sempre gosto de citar a minha ídola, a professora Maria Tereza Egler Mantuan,
pois ela defende que precisamos respeitar as diferenças. E esse é o primeiro passo para construirmos uma sociedade mais justa. Agora, vamos conversar um pouco sobre o Estatuto da Igualdade Racial? Simbora comigo? Este estatuto é a Lei 12.288 de 2010. Ele trata das definições de uma nova ordem de direitos para os cidadãos negros brasileiros. Alcançando cerca de 90 milhões de brasileiros, o Estatuto da Igualdade Racial é um instrumento legal que possibilitará a correção de desigualdades históricas no que se refere às oportunidades e direitos, ainda não plenamente desfrutados pelos descendentes de escravos do nosso país. Uma parcela da população que representa atualmente 50,6%, mais da metade da sociedade brasileira, e que se encontrava em situação desprivilegiada, tanto no mercado de trabalho, quanto no que diz respeito à escolarização, condições de moradia, qualidade de vida, saúde, segurança e possibilidades de ascensão social. De acordo com o Ministério da Igualdade Racial, este estatuto é um diploma de ação afirmativa voltado para a reparação das desigualdades raciais e sociais, ainda derivadas lá da escravidão e do desenvolvimento desigual que o país experimentou e ainda experimenta. E como devemos aos nossos ancestrais negros, não é verdade, pessoal? Esse povo negro é bom demais. Hoje falamos sobre as leis, os estatutos que regem as fases do ciclo de desenvolvimento humano. Falamos do Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, Estatuto do Idoso, dos Deficientes e Estatuto da Igualdade Racial. Espero que você tenha compreendido que o respeito é essencial em todas as fases da vida e que no Brasil temos leis que garantem nossos direitos e cobram também os nossos deveres. Para não perder o costume, vamos à nossa atividade. Agora é com você. Faça uma pesquisa de campo. O que é isso? Observe aí na sua rua, da sua casa, se tem mais crianças ou adolescentes ou idosos. Tem algum deficiente? Qual o comprometimento dele ou deles? Anote tudo aí no seu caderno, fazendo um texto bem bonito sobre os principais estatutos brasileiros. Afinal, agora a informação você já tem suficiente, não é verdade? E, amores, já tá na hora de eu picar minha mula, sair correndo e ir embora, meu povo. Depois, você corre lá no YouTube, assiste novamente a aula de hoje. E beijos da professora Jussarinha para todos vocês. Tchauzinho, pessoal!